Pessoal, vamos começar então essa aula sobre matemática financeira. Eu sou André Araújo, consultor de valores imobiliários, planejador financeiro, especialista em investimentos, atuário e securitário. Vamos começar essa aula aqui com os princípios as principais funções da matemática, que é adição. Adição é, você tem 5 ovos, foi no supermercado, comprou mais 10, você tem 15. Só que aí desses 15, você descobriu que dois estavam podres, então você jogou dois fora, sobraram 13. Aí você foi no supermercado e você queria comprar 4 dúzias de ovos, 48. Então o que você faz? Você pega uma dúzia e multiplica por 4, compra 4 vezes. Ou então, você quer comprar você quer fazer o contrário, você quer saber quanto você precisa. A potência é um pouquinho diferente. A potência você vai multiplicar a quantidade por ela mesma. Então, vamos supor que você vai comprar no supermercado ovos, só que você tem 5 fileiras por 5. Então, quanto vai ser? 5 vezes 5, 25. Agora, vamos imaginar que ao invés da gente ter só 5 por 5, a gente tem 5 fileiras em pé, em cima da outra. Então, a gente vai ter 5 em um sentido, de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E a raiz é o contrário. Se você tem 125, a raiz cúbica disso é 5. Isso aqui é só para a gente relembrar, tá? E aqui, só para a gente começar aqui, uma pergunta aqui para a gente ir aquecendo. Você tem que fazer uma escolha. A escolha A seria ganhar um pote em 1 centavo e todo dia alguém coloca o valor que já tinha antes, no começo de cada dia, nesse pote, até você chegar no dia 30 e aí que chegar no dia 30 o dinheiro é seu. Ou então, lá no dia 30 você tem R$ 1 milhão. É mais ou menos isso aqui, ó. No dia 1 você tem 1 centavo, alguém colocou mais um. Então você tem dois. No dia 2, que é o final do dia 1, o mês do dia 2 é o final do dia 1. Você tem 2 centavos, alguém colocou mais 2 centavos, você tem 4. Aqui no dia 3 você tinha 4, colocou mais 4, 8. E assim por diante, até o dia 30. Só que a gente não André, sabe o que a gente vai ter. Oi? você tá compartilhando tela? Ah, perdão. A gente não tá vendo nada. Eu ia falar também. Sempre, né? Agora vocês estão vendo? Sim, Agora sim. Ah, beleza. Então vou começar de novo aqui, ó, a ideia. Então tem 1 centavo no primeiro dia. Segundo dia, ó, no final do primeiro dia alguém coloca mais 1 centavo. Então você tem dois. Aí no começo do dia 2 você tem 2 centavos. Alguém colocou mais dois, tem 4. E assim por diante até o dia 30. Aqui no dia 30 a gente não sabe quanto a gente vai ter. Ou então, você tem a opção de no dia 30 receber R$ 1 milhão. E aí a pergunta é, qual que você escolhe? A opção A ou a opção B? opção A. Opção A, vai respondendo no chat aí, pessoal. Alguém escolhe outra opção? A, B, B, B. Alguém escolheu a opção B? Quer explicar por quê? Porque a moeda pesa, boa. Muito boa, Raíssa. E quem escolheu a opção A? Quer justificar? Eu já fiz essa conta antes. Estava num café, na verdade. Eu escutei o garçom falando, perguntando essa pergunta aí que você fez pra gente, para uma outra colega. Aí eu fiquei só escutando. Eu falei, ah, não, vou ter que fazer essa conta aqui. Aí eu fiz no Excel, daí eles não sabiam a resposta, na verdade, porque ele não sabia a resposta. Eu levantei e falei, ah, desculpa, mas eu vim aqui. Tive que mostrar para você qual é a resposta. E assim, é uma pergunta boba, né? Claro que isso aqui é ilustrativo, né? Mas é só para a gente entender a importância da matemática. E aí aqui, ó, a gente vai ter essa resposta, né? Talvez você tenha achado a resposta de 5 milhões, Ariela, porque depende de ter zero ou um nesse começo aqui que a gente vai ver depois.
Mas é isso aí. É bem por esse lado mesmo. Então, é isso. Potência é elevado. Então, aqui a gente tinha 2, 1 centavo, depois 2 centavos, depois 4 centavos. Depois, raiz quanto que a gente. Por exemplo, a raiz de 4 é 2 vezes. Raiz de 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E aí, o que que você pode fazer? Se os termos forem iguais, você tira aqui de qual for a raiz. Então, se o quadrado é 2. Se tiverem dois termos e o termo for 2, você tira a raiz aqui e joga para cá. Cúbicas. Se tem três termos, você tira e joga para cá. Mas isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? A gente não precisa fazer continha no caderno mais. Claro que se a gente quiser, é melhor, mas dá certo, né? Mas não precisa. E aí a continha é essa que a Ariela falou, de 1 centavo vezes 2 elevado a 30. Tá? É, Aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Ah, vamos fazer isso no Excel Eu ia falar isso. para gente ir entendendo como vai funcionar. Ó, então aqui, ó, você tem 1 centavo. No dia 1, início do dia. Quanto adicionou? Final do dia. E aqui o dia. Então, o dia 1, aqui a gente vai adicionar exatamente o valor que já tinha. E quanto vai ficar? Vai ficar um mais o outro. Então, por exemplo, dia 1 tinha 1 centavo. A gente adicionou mais 1 centavo, ficaram 2 centavos. Começo do dia 2 começou com 2 centavos. Alguém foi lá e colocou mais dois. Beleza. E assim a gente vai fazendo até chegar no dia 30. Por que que chegou nos 10 milhões? Por isso, ó. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, 2 igual a 2 elevado a 30. Vai dar esse número aqui. Se a gente multiplicar isso aqui por 1 centavo, é essa continha, 10 milhões de reais. Essa é a lógica. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Não? A gente avança? André, é a mesma lógica daquele. Tem um conto do tabuleiro de xadrez. Não sei se você sabe. Eu acho que é a mesma lógica de que tem um cara que vai passear num reino e o rei está deprimido. E aí ele chega no reino e ele ensina xadrez pro rei. E o rei fica tão empolgado que ele resolve pagar de volta o cara. E aí o cara fala assim, o rei fala, o que que eu posso te dar para te compensar, né? Ter tirado o rei da depressão, e tal. Aí ele falou assim, não, eu só quero que você pegue um tabuleiro de xadrez e coloque um grão de trigo no primeiro tabuleiro, no segundo dois, no terceiro quatro e aí assim por diante, né? E aí o número que chegava lá no 32ª, 34ª casa era quase infinito, assim. É, Não sei bem, se você sabia essa história, mas é o exponencial, né? o exponencial. E se a gente for fazendo aqui, ó, não precisa muito para chegar num valor exorbitante, não. Não sei nem que número é esse. Milhão, bilhão, trilhão, não é nem. Aqui, tá vendo? Quantidade de zero. E aí, Quintilhão, chegava esse, num número assim, aqui eu já não sei nem falar esse número de tão grande que ele tá, quando chega em 54 dias, que é o exponencial. É claro que aqui, né, gente, a gente está falando isso aqui de dobrar, mas todos os exemplos que a gente vai dar aqui, que são exemplos da realidade, eles vão ter um fator muito menor. Fator significa que aqui não vai ser 2, vai ser 1,01, quando for muito, 1,2, quando a gente vai falando da taxa de juros bancária bem alta, né? Aí vai ser 1,2 talvez, mas não vai ter uma taxa de 2 100% aqui, né? Isso aqui não vai existir. Mas é essa a lógica. Obrigado, Carla, pelo comentário. Não conhecia a história.
Mas é isso então, gente. Essa historinha foi só para a gente ilustrar, para a gente começar, tá? E agora vamos entrar em juros simples e juros compostos. A formulinha, vou passar a formulinha aqui, que é juros simples, é um montante que vai ser o total, né? O total da dívida ou do investimento, vai ser quanto você investiu ou quanto você pegou de empréstimo, vezes um mais a taxa de juros, vezes o tempo. E quando for compostos, ao invés de ser vezes o tempo, é um mais a taxa elevado ao tempo. Mas essa formulinha aqui, gente, a gente vai deixa aqui, mas a gente vai acabar aprendendo na prática. Não é tão importante aqui, não. E aqui vamos começar já com um exemplo. Vamos supor que seu celular estragou e você precisa comprar um novo. Esse celular custa R$ 1.000 e você não tem o dinheiro para comprar. E aí o seu amigo vai te emprestar esse dinheiro. Qual que vai ser a condição? Ele vai te emprestar a uma taxa de 3% ao mês, um juros simples, e você vai pagar daqui a 24 meses. Então, a fórmula é C vezes I, vezes um mais I, vezes T, né, que é o tempo. Vamos desenhar isso aqui no caderno para a gente já começar a pensar na lógica. Vamos sempre desenhar. Então, vamos sempre desenhar uma linha do tempo. A linha do tempo, ó, se você está pegando o empréstimo, a gente está falando que o dinheiro está entrando agora. Se você está pagando o empréstimo, a dívida, você está o dinheiro está saindo. Então, eu vou colocar de duas cores aqui. Então, aqui vai ser R$ 1.000. Peraí. R$ 1.000. Aqui a gente tem que ir 3% a cada mês. No mês um, 3%. No mês 2, 3% no mês 23 e 3% no mês 24, tá? E o que que a gente quer saber? A gente quer saber qual o valor que a gente vai pagar aqui na frente. E para a gente saber o que que a gente vai usar? A gente vai usar a formulinha, que é essa aqui, dos juros simples. Deixa eu ver se dá para copiar. Se não der, eu digito. Não vai dar. A formulinha vai ser C é igual a... Ó, desculpa. M é igual a C vezes um mais I vezes T. Então, M vai ser igual a 1.000 vezes um mais 0,03, que é igual a 3%, vezes T, que é 24. Então, M vai ser igual a 1.000 vezes um mais... Aqui 24 vezes 0,03 a gente precisa fazer aqui. Não, né? Acho que dá para fazer na calculadora ou até de cabeça aqui. 0,72, que vai jogar aqui vai dar 1.720. Aqui é só a continha. Então, aqui, ó, vai ser R$ 1.720. Beleza? Alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Então, continuando aqui. Só que aqui, o seu amigo não pode te emprestar. E aí, o que que você fez? Você foi no banco. E o banco falou: não, eu até faço a mesma taxa para você. Só que eu não te cobro juros simples, não, tá? Vou te cobrar juros compostos. É, Aí, o que que vai ser? A taxa vai ser diferente. Tudo aqui vai ser diferente. O desenho vai ser parecido. O desenho também vai ser. Você pegou aqui os R$ 1.000 e vai pagar um valor aqui na frente.
Beleza. Ah, só uma coisa, tá, gente? Aqui a gente está falando tudo de empréstimo sem pagamento intermediário. Tudo que a gente está falando aqui só tem o pagamento único no final do período, não é o mais comum. Mas a gente vai chegar lá nesse na frente. Lá na frente a gente vai chegar nesses. Aqui a gente está falando só desse inicial aqui para começar. E, e aqui, ó, a gente também vai ter os juros de 3%. Só que aqui, ó, vai ter um pouquinho mais, que vai ser 3% mais 3% vezes 3%. Então, vai um pouquinho mais. Então, aqui os juros vão crescendo um pouquinho mais. E aí, aqui a fórmula vai ser montante é igual a 1 mais I, 1 mais C vezes 1 mais I elevado a T. Aqui, o C vai ser 1000 também, 1,03 elevado a 24. Essa continha aqui já fica ruim para fazer na cabeça, né? De calculadora ou qualquer coisa assim. Então, vamos começar. O desenho aqui ficou claro, gente? Só para a gente passar para o Excel. Sempre desenhando. Então, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser um empréstimo, juros simples. O mês, É, zero. dá um zoom, por favor, nessa tela aí agora. Pois não. Obrigada. Melhorou? Melhorou. Mês zero. O valor da dívida. Zero. É o valor do empréstimo. E, na verdade, eu vou colocar os juros aqui. Eu já explico. E o valor do empréstimo barra pagamento. Depois a gente explica por que desse pagamento. E qual que vai ser o valor final? Vai ser o valor que você tinha. Desculpa, eu vou refazer aqui, tá, gente? Esse aqui é o valor no início. Início do mês. O valor no início era zero. Quanto foi de juros? Zero. Qual que foi o empréstimo ou pagamento? Aqui foi de R$ 1.000. Qual é o valor final? Vai ser esse, o valor do empréstimo barra pagamento, mais os juros. Agora aqui vamos desenhar os juros. Ó, o valor do empréstimo foi R$ 1.000. A taxa, por que a gente chama de I, tá? I vem do inglês interest, de juros, 3%. E T de tempo, 24 meses. E a gente vai desenhando aqui. Como é que vai ser os juros? Os juros do primeiro mês vai ser o valor da dívida vezes. Na verdade, os juros do primeiro mês vai ser zero. O valor do início do primeiro mês, do mês um, vai ser o valor final do mês zero, que era simplesmente o valor da dívida, tá? E aí, quanto vai ser os juros desse primeiro mês aqui? Vai ser 3%, que é quanto você acordou com seu amigo, vezes R$ 1.000. Ah, aqui uma dica de Excel. Se eu colocar só isso aqui, ó, do jeito que está aqui, se eu arrastar para baixo, ó, toda vez que eu mexer, o Excel vai puxando para baixo aqui. Se eu apertar F4 em cada um dos termos, ele deixa fixo. Então, ele vai sempre buscar a mesma coisa. Só uma dicasinha aqui. E o valor aqui que vai ser pago é zero. E aí, o valor final vai ser o valor do início do mês, mais os juros, mais o pagamento, ou empréstimo. Zero. Só que aqui a gente vai fazer por 24 meses. Então, o que que a gente está vendo aqui, ó? Quanto que a gente chegou no mês 24? 1.720.
Aqui, pessoal, vocês conseguiram entender a lógica do que eu fiz? Não, Não? Então vamos lá. Ó, tô perdida. mês zero. Qual que era o valor da sua dívida? Zero. Aí você foi lá e pegou R$ 1.000 emprestado com o seu amigo, certo? No final do mês zero, por exemplo. Aí no final do mês um, porque o mês zero era agosto. Dia 30 de agosto ou 1º de setembro, você pegou R$ 1.000 emprestado comigo, tá, Nath? Agora eu já entendi. Entendeu? Entendi. Aí em setembro, eu vou escrever aqui também, ó. Vamos colocar um aqui, ó. Período e o mês. Aqui, pronto. Então aqui a gente vai avançando até chegar no mês 24. E no mês 24, qual que é o valor da sua dívida comigo? 1.720. Ficou claro agora? Ficou. Mais alguma dúvida aqui, gente? André, só coloca, por favor, o cifrão ali onde tem os valores, para não Boa, confundir ali o 30, boa ideia. por exemplo. Não sei se ajuda. Ótima ideia. Eu também tenho esse toque. Na verdade, faltou uma coisa aqui, né? Aqui nesse dia você vai pagar esse valor que você tem a dívida, né? E aí, quanto vai ficar a sua dívida? Zero. Por causa disso aqui, ó. Aqui você vai pagar 1.720 nesse dia. E aí a sua dívida vai ser zero. Mais alguma dúvida aqui, pessoal, no juros simples? Deixa eu ver a fórmula que você colocou aí nos juros. Deixa eu ver se dá para copiar ela aqui. Nossa, fica ruim, hein? Não, só clique em cima aqui, que dá para ver ali na, Juros simples. Essa na aqui, ó. linha. Ah, você fala a fórmula no Excel. Excel, Qual delas? Aqui? isso. Ah, você pode usar esse cifrão, tá? Cifrão ou F4, Ah, tá, você multiplicou o valor do empréstimo. Tá bom. beleza? Uhum. Então podemos avançar agora para os juros. Ah, e aqui também dá para pensar na formulinha que tinha aqui. É porque se eu copio e colo aqui no Excel não vai ficar legal. Nem aqui também. Ah, aqui deu para colar agora, que é essa aqui. É exatamente essa fórmula. E agora pensando nos juros compostos. Vamos fazer a mesma coisa. Agora eu vou explicar a diferença. Juros compostos. É praticamente tudo igual, só muda aqui os juros. Lembra que aqui a gente estava colocando juros sempre sobre R$ 1.000? No primeiro mês, ele vai continuar sendo R$ 1.000. Mas no segundo mês, não vai ser mais só R$ 1.000. Não vai ser só sobre os R$ 1.000, vai ser sobre 1.030. Então você vai pagar 3% sobre esse cara aqui, que vai dar R$ 30. Só que desses primeiros juros aqui, ó, você vai pagar também 30%. Então você vai pagar mais 90 centavos. Então qual vai ser o juros desse cara aqui? Vai ser R$ 30,90. E a gente vai fazendo isso até chegar lá no final. Até chegar no final. E aí vamos fazer a formulinha que tinha lá dos juros compostos. Que é a que estava aqui, né? C vezes 1 mais I elevado a T. Então vai ser C capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado a 24 meses. 2.032,79 centavos. Se a gente pagar esse valor aqui, ó, vai ficar a dívida no final vai ser zero. Então, em geral, a gente sempre vai pensar que a dívida vai acabar.
A não ser em casos muito específicos, que tem alguma parcela intermediária, alguma coisa assim, a gente vai pensar, o fluxo vai zerar a dívida. Então, sempre lá no final vai ser zero. Então, o objetivo é sempre zerar. Ficou clara a diferença aqui entre os juros simples e os juros compostos no desenho aqui? Sim. Alguma dúvida, Ficou sim, gente? André. Uhum. Beleza. Então, vamos avançar. Bom, agora eu vou dar uma introduçãozinha da HP12C para quem tiver interesse, nem todo mundo precisa, né? Mas às vezes ela ajuda bastante. Ela não é normal igual às outras. As outras a gente aperta a calculadora normal, a gente aperta um mais um é igual a 2. Ela não, ela tem uma forma diferente de se pensar. E no começo a gente tem bastante dificuldade, assim, de lembrar a lógica, de acertar, mas vocês vão ver que depois que pegar a lógica, para quem tiver interesse, claro, né, tem quem quiser fazer as provas de certificações no mercado financeiro, geralmente eles pedem, então acaba tendo que aprender na marra, mas no começo ela vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai avançar. E aí, ó, por exemplo, numa calculadora normal, se a gente quiser fazer um mais um, a gente aperta um mais um é igual a 2. Agora eu vou pegar uma HP do Google, junto com vocês aqui, a gente vai fazer aqui, HP12C online. E a gente vai fazer. Se a gente fizer um mais um, não funciona. Tá vendo? Então o que que a gente tem que fazer? Tá meio pequeno aqui, vou tentar fazer aqui. Um, Enter, um mais. Aí funciona. Essa é a lógicazinha aqui. Resultado, 2. Se a gente quiser fazer 2 vezes 7, 2 vezes 7, não vai funcionar. O que vai acontecer? A gente tem que colocar 2, Enter, 7 vezes. Então, ela é invertida. Como Outro é ponto. que zera mesmo? Como é que zera? É FCLX. Laranjinha CFX. LX, desculpa. Mas eu vou colocar aqui na frente também. E se a gente quiser fazer, por exemplo, negativo, se eu vier aqui menos 3, menos 7, também vai dar errado. O que a gente tem que fazer? 3, aí a gente tem que mudar o sinal. A primeira vez que a gente vai fazer, a gente tem que mudar o sinal, que é o change sign, CHS. 3, CHS, change sign, né? Enter, 7, menos. Aí vai dar o menos 10. Outros detalhes, né? Para limpar esse, que é o fclear. Se a gente quiser fazer uma função na qual a primeira parcela que você está pagando acontece no começo do mês, ou seja, se pegou o empréstimo e já pagou a primeira hoje, você tem que apertar G, que é essa azulzinha, Begin, que é o 7. Se você for pagar no final do mês a primeira parcela, G, End, final do mês. Se não tem nada, o padrão dela é estar no End. Aqui, pessoal, a ideia não é a gente aprofundar muito na HP, não, porque senão a gente vai gastar horas e horas só na HP, porque tem muito comando. Então, aqui é só para quem já quiser ter uma base, quiser começar. E a gente vai fazer também, durante os exemplos, com HP também. Beleza? E aqui, ó, as principais funções do Excel, que são valor presente do Excel e da HP, né? Que é valor presente. Aí é só abreviação, VP, e na 12C ou no Excel em inglês é PV, de Present Value. Só inverte a ordem. Valor futuro, a mesma coisa, Future Value. Pagamento, PGTO, que é de pagamento, e Payment, no inglês. Taxa, é taxa ou rate, ou I na HP. E a quantidade, o N, né? Vai ser N per no Excel e N na HP. E a gente vai. Essas 5 funções aqui, para mim, são as principais que a gente precisa saber. Se a gente souber quais são, a gente sempre vai. Se a gente estiver querendo saber uma desses cinco
dessas 5 funções, se a gente souber as outras 4 jogando no Excel ou no HP, a gente já sabe fazer direto. Às vezes a gente nem precisa saber das outras 4, mas eu gosto sempre de colocar as 4, por quê? Porque às vezes quando a gente não coloca uma delas, a gente acaba errando. Então colocar as outras ajuda. Tanto que aqui eu coloquei, quando não tiver o fluxo de pagamentos. Então, o pagamento é zero. Eu estou falando aqui, pessoal, mas a gente vai fazer na prática, então talvez fique um pouco mais claro depois. E aqui uma dica, aqui não vai ficar muito claro, mas quando a gente tiver no Excel vai ficar bem mais. Quando a gente está fazendo uma dessas funções lá, ou qualquer outra função no HP, no Excel, desculpa, se a gente apertar o Shift mais o F3, ele dá um atalhozinho bem legal que ajuda muito a gente a não precisar decorar como fazer a função. Então, ele meio que é um assistente nosso para fazer os cálculos todos no Excel, esses cálculos no Excel. Não precisam decorar, isso aqui vocês vão ter acesso a esse material, então tá bem tranquilo. Se alguém quiser dar um print aqui também para ir fazendo durante o exercício, pode ajudar também, tá? Dá um segundinho aqui para dar um print, quem quiser. Vamos lá, então. Primeira coisa aqui, antes da gente entrar no valor presente e valor futuro, que muita gente falou lá no formulário de inscrição, é importante a gente pensar que a gente sempre tem que fazer tudo no mesmo espaço de tempo. Então, se o N aqui está em meses, a taxa tem que estar em meses e o valor do pagamento tem que estar em meses. Se o valor do pagamento está em anos, então tudo tem que estar anual. Então a taxa tem que ser anual, o período tem que estar anual. Então, você sempre tem que pensar que essas 3 aqui vão estar na mesma unidade de tempo. Ano, mês ou algum outro período. Você pode fazer um período trimestral, bimestral, semestral, mas o mais comum é que eles estejam em meses ou anos. Beleza? E aí, aqui, ó, eu vou fazer no Excel. Vamos fazer no Excel a conversão de taxa. Ver se eu consigo jogar essa formulinha para lá para ajudar. Senão a gente vai fazendo na mão. André, se eu puder interromper, eu acho que uma dica Alguém falou alguma coisa? também. A Paty. Oi, Tomate. Posso interromper só um minutinho? Por favor. Eu acho que uma dica legal também para pensar quando a gente está falando dessas fórmulas para ver valor presente, valor futuro e tal, é que a gente pode mudar para equalizar dentro do que for mais fácil, de repente. Então, se você já tem a taxa anual e a taxa mensal, você muda o ano, que é muito mais fácil dividir ou multiplicar por 12 do que fazer o cálculo da taxa propriamente dito. E aí, quando você não tem isso, aí sim você parte para o cálculo da taxa, só que ele é um pouquinho mais complexo que nem você está mostrando, né? Porque não é só dividir por 12 que você não vai ter esse valor exato. Mas eu acho que é um ponto para pensar, principalmente quando. Aqui eu acho que tem várias pessoas que devem estar dentro do grupo do CEA. Isso é um atalho para o pensamento. Eu pensei assim, tá, Paty? Mas se você puder, inclusive, repetir, por favor, só para. Me fala aí, vamos fazer um exemplo do que você disse. Não, você tem a taxa anual e a taxa mensal, né? Se você tem, por exemplo, um ano, e aí a taxa ela é 3% ao mês, né? Então é mais fácil você transformar esse um ano em 12 meses para aplicar a taxa da mesma medida, né? Transformar a unidade de tempo em mês do que você fazer o cálculo da taxa de juros em anual. Você vai pagar durante 12 meses, né? Então, você precisaria ter, nesses 12 meses, o enunciado vai estar falando de um ano. Então,
você vai demorar um ano para pagar o empréstimo. Uhum. E a taxa mensal é de 3% ao mês. Só que você não pode, que nem você está mostrando, fazer a conta entre o tempo anual, que seria com a taxa de 3% ao mês, porque não é a mesma unidade de tempo para as coisas acontecerem. Ao invés de você calcular a taxa, que é um passo mais complexo, você quebra o ano em 12 meses, que aí o período de tempo fica na mesma unidade de medida da taxa. Deu para Entendi. entender? Entendi. Vamos, quando a gente entrar no exemplo, vamos fazer de novo, eu te chamo aqui, porque entendi mais ou menos, tá? Tá bom. Acho que quando Desculpa a gente entrar no atrapalhar. exemplo vai ficar mais claro. Aqui eu estou mostrando como faz a conversão mesmo, que às vezes a gente precisa. E aí, a conversão, ela é essa formulinha, igual a Paty falou, é uma formulinha mais chata, que é essa aqui, ó. A taxa anual, como é que você vai fazer? Igual, tem que abrir sempre parênteses, mais a taxa mensal elevado a 12 meses, menos um. Então, 42,58%. Agora, vamos supor que a gente tem o contrário, né? A gente tem aqui a taxa anual e a gente quer a taxa mensal. Aí a formulinha de baixo aqui, ó. Ao invés de ser elevado a 12 meses, isso mais um. Deixa eu fazer de novo aqui. Abre parênteses, mais a taxa anual elevado a 1/12, menos um, que é os 3%. Essa, para mim, é a parte das mais chatinhas, assim, dessa aula. A gente vai fazer mais algumas vezes e depois a gente entra no exemplo da Paty, na forma que a Paty está ensinando a gente aqui, e de repente pode ser uma boa para facilitar a vida, né? Eu nunca tinha pensado, mas obrigado, Paty, pela ideia aí. Na HP, essa parte ainda é um pouco mais chatinha. Acho que eu fechei, né? Ó, na HP, o que que a gente vai ter que fazer? Na HP, quando a gente for usar a taxa aqui, o izinho aqui, ele tem que ser 3, não pode ser 0,03. E aí isso já dá uma dificultada para a gente fazer a conta, porque para a gente fazer a conta do anual para o mensal, a gente tem que fazer com 0,03. Então, por exemplo, se você tivesse uma taxa de 3, quisesse achar anual, você ia ter que fazer 3 enter, 100 divide 1 mais 12. Aí, quando a gente vai fazer elevado, é esse YX aqui, ó, abaixo de price aqui. Menos 100 vezes. Isso é para achar a taxa anual. Bem mais chato. Isso aqui na HP é bem chato. Para quem vai fazer o CES, CFP ou provas mais avançadas, eu acho que isso aqui não dá para fugir. Eu acho que essa continha tem que fazer. Por mais que às vezes você, para parcelas, tem que fazer, pelo menos assim, em algumas provas eles cobram exatamente a equivalência de taxa. Então, mesmo se tiver alguma forma mais fácil de fazer, é importante a gente saber fazer. E se for o contrário, 42,576. Enter, 100, divide 1 mais. Aí aqui, ó, são 12 meses também, né? Só que aqui é 1/12. 1/12 é esse. Quando a gente vai dividir aqui, 1 dividido por 12 é I, 1 dividido por X aqui na HP. Aí elevado a esse número, que é um mês, aqui, 1 menos 100 vezes. Aqui arredondando, 2,99, então 3 também. E só para mostrar, tá, gente? Mas a HP a gente vai acabar, não vai conseguir passar por ela toda. Talvez mais para frente a gente fique um pouquinho mais claro. Alguém quer colocar um outro exemplo aqui de juros compostos para a gente fazer junto aqui? Alguém tem algum exemplo? Juros simples, juros compostos, sem pagamentos?
Não? Então vamos avançar. Ah, só um detalhe aqui, tá? A partir de agora, toda vez que a gente for fazer os exemplos, a não ser que a gente fale que vai ser juros simples, a gente vai sempre considerar juros compostos, porque os juros simples não são muito comuns no sistema financeiro. Então, a gente vai considerar o que é mais comum. Aqui, valor presente e valor futuro, sem o fluxo de pagamento ainda. E aí, em uma operação, aí tanto faz com um empréstimo ou investimento, sem nenhum fluxo de pagamento. Fluxo de pagamento é quando você empresta, não ter fluxo de pagamento significa, você está emprestando hoje ou fazendo investimento hoje, e você não vai pagar nenhuma parcela durante a vigência do contrato, vai pagar tudo no final. Ou não vai ter dividendo, por exemplo, no investimento, você vai receber tudo no final, de uma vez. Tá? Isso aqui é praticamente o juros simples e juros compostos. Então, a fórmula que a gente tem aqui para valor presente e valor futuro sem os juros, sem os pagamentos, é a mesma coisa. Então, a gente parte do pressuposto que valor futuro é simplesmente, sem pagamento intermediário, é simplesmente os juros compostos. Ficou claro aqui? Ficou? André, só uma questão, só uma pergunta só para ficar claro. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar, sei lá, um investimento, um CDB ou, sei lá, um empréstimo, a gente está olhando para essa conta, né? Se não tiver nenhuma, se for um empréstimo, por exemplo, se você vai pagar parcelado, não é essa conta, a gente vai chegar lá na frente. Se for um CDB que você Tá, vai resgatar tudo no final, aí é aqui. tá, Agora, se tiver um investimento que tenha dividendo, não é essa conta também, certo. beleza? Uhum. Então, aqui, ó, trazendo para um exemplo para a gente aqui. Seu cliente é uma pessoa controlada, em geral ela é controlada, porém ele não tem reserva de emergência. Aí na fotografia, a fotografia dele está positiva em cerca de 1.300 por mês. Só que o mês específico, o motor do carro dele teve um problema sério. E o valor do reparo ficou em 10 mil. E ele pagou isso no cartão de uma única parcela. Mas como ele não tem uma reserva, ele não tem condição de pagar essa fatura à vista. E aí, o que é que pode fazer? Ele pode parcelar a fatura do cartão, pelo rotativo. Qual é a taxa que o banco está oferecendo para ele aqui? Aqui eu peguei uma taxa de mercado, uma taxa média, tá? De 12%. A gente vai colocar aqui também que vai ser no final do mês, de cada pagamento. E aí vamos desenhar no Excel como seria essa continha aqui. Aí vai ser empréstimo com juros compostos, só que a gente vai inserir uma variável aqui, opa, que vai ser a variável, na verdade aqui, né? Que vai ser o pagamento mensal. Aí o que que a gente pode fazer? Antes da gente entrar aqui na fórmula, vamos supor que na verdade aqui o empréstimo foi 10 mil reais mesmo. Aqui a taxa passou para 15%. O período foi só 12 meses, então vamos tirar um monte de coisa para frente aqui. E o que que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de um valor aqui que ele pague por mês e amortize esse valor. Vamos supor que ele usasse os 1.300 que ele tem de fotografia positiva. O que que ia acontecer? Não quitava o empréstimo. Por quê? Porque a taxa é maior. O que que a gente teria que achar? Teria que achar o valor desse pagamento, que é o que a gente vai achar daqui a pouco, pela formulinha. Tem uma outra fórmula aqui, uma outra fórmula no Excel, que eu gosto às vezes de brincar, que é um atingir metas. Eu vou ocultar aqui só para facilitar a sua visualização. Atingir metas, o que que significa? Significa que a gente quer que alguma coisa acabe num valor específico. A gente quer que o valor final seja zero. Por quê? Ah, eu não desenhei, gente. Deixa eu voltar aqui e desenhar de novo.
Além da gente desenhar e não estou desenhando, né? Aí não adianta. Esse empréstimo vai ser assim, ó. Ele pegou R$ 10.000, aí no mês um ele está pagando um valorzinho, no mês 2 também, no mês 11 também e no mês 12 também. E o que a gente quer saber, o que a gente quer saber é esse valor aqui. Beleza. E aqui a gente já sabe que o valor que ele pegou de empréstimo é R$ 10.000. E evidências. Beleza? Oi, Gabriel. Quer falar alguma coisa? A gente tem aqui, que aqui o mês zero. Deixa eu ir fazendo aqui no. Mês zero, mês zero, mês um, mês 2, mês 11 e mês 12. É sempre importante a gente pensar em qual sinal que a gente está fazendo, porque se a gente jogar o sinal errado na fórmula, dá tudo errado. Aqui a principal coisa que a gente tem que pensar é o lado. Ó. Se a gente pegou dinheiro emprestado, o valor é para cima. Se a gente vai pagar, o valor é para baixo. O dinheiro está saindo do nosso caixa, do nosso bolso. Beleza? Então aqui, o que que a gente tem? A gente tem 10.000, vai pagar em 12 vezes, e aqui 3% a cada mês. Ó, 15, né? 15 porque é o banco no cartão de crédito são taxas altas. E aí é isso que vai acontecer, isso que a gente vai desenhar aqui no Excel. E aí o que que a gente quer? Ah, e aí depois desse final aqui, qual que vai ser o valor da nossa dívida aqui no final desse que a gente pagar as 12 parcelas? Qual que vai ser, gente? Zero, né? O objetivo aqui, salvo quando sobrar uma parcela, tiver algum intermediário, alguma coisa, a gente vai querer sempre que o valor final da dívida ou do investimento, se a gente for resgatar tudo, seja zero. Então, o que que a gente quer aqui? Que o valor final aqui seja zero. Aí aqui no Excel tem um botãozinho que é de atingir metas. O que que a gente vai fazer? Dados, aí vem no valor que você quer lá no finalzinho do contrato, os 12 meses. Aí você vai clicar em teste de hipóteses, atingir metas. Aí tá vendo? Ele fala aqui, ó, definir célula. A gente quer definir qual célula? A célula do valor final aqui. Quanto que a gente quer que seja? Qual que vai ser a dívida aqui? Zero, né? E a gente quer mexer. O que que a gente quer descobrir aqui nessa fórmula aqui? A gente quer descobrir o valor da parcela, né? Aqui o valor da parcela é esses 1.300 que eu digitei aqui de valor. Então significa que o valor do pagamento que ele precisa fazer é de R$ 1.844, que essa taxa de 15% vai dar um valor de pagamento de R$ 1.844. Esse valor não cabe, né? A gente vai ver depois aqui. E agora aqui, vamos tentar jogar isso aqui naquelas funçõezinhas que eu mostrei lá do valor presente e valor futuro. Tentar jogar isso aqui para a gente ficar na prática como pode funcionar. Então, ó, a gente quer o valor presente, que é o empréstimo, o investimento inicial. A gente quer também, depois a gente vai querer o valor futuro. Nesse caso aqui vai ser quanto vai sobrar da dívida. A gente define, como a gente está mostrando aqui, ó, a dívida a gente quer que termine em zero. Então, para esse exemplo específico aqui, ó, vai ser sempre zero.
o valor de pagamento, que é isso que a gente fez aqui, vai fazer na formulinha também. A gente pode querer também a taxa de juros, ou a gente pode, por último, querer o período. E aí, tem essas formulinhas aqui. Aí, para cada uma delas, a gente vai achar o que a gente precisa. Então, vamos supor que eu quero o valor presente. Então, vamos colocar primeiro os valores aqui, ó. Depois a gente faz em fórmula. Valores e fórmulas. O valor de pagamento é esse. Taxa de juros é essa. E o período são 12 meses. E agora vamos ver se o Excel ajuda a gente. Então, se eu quero o valor presente, o que eu vou procurar aqui nessa tabelinha? Eu quero o valor presente. O meu Excel é em português, tá, gente? Quem tiver inglês não vai funcionar assim. Então, vai ser igual a VP, abre parênteses. Lembra que eu falei lá na apresentação do atalho, da ajuda que o Excel faz? Ó, Shift F3. Então, a gente vai apertar Shift F3. E agora eu sugiro que vocês façam comigo também, para ver se vocês conseguem chegar nesses argumentos da função também, para ajudar, porque ele vai ajudar muita gente. Todo mundo faz aí, por favor. Se alguém não conseguir, me avisa aqui para a gente tentar entender por que que não está chegando. Vocês estão conseguindo? Ô, André, o Oi? André Jordão perguntou se o valor inicial está em 1.000 mesmo ou se é 10.000 para esse exemplo. Desculpa, é 10 mil, tem razão. E então, ó, valor presente, Shift F3. Vocês estão conseguindo abrir esse argumento da função aqui? Se não, avisa, porque esse aqui é um atalho que ajuda muita gente no Excel, tá, gente? Senão a gente vai ter que decorar. Eu prefiro que ele me explique o que eu tenho que fazer do que eu tenho que decorar. Pode clicar também naquele FXzinho lá em cima, ao invés de fazer Shift F3. Eu não sei, então me ensina aqui. Quem foi que falou? Fui eu, Fernanda. Se Foi você Fernanda, né? começa a escrever, aí vai com o cursor lá para cima onde está. Isso, peraí, desce um pouquinho, desce, direita, FX. Isso. Aí, ó, tá vendo? Então pode ser assim também, gente. Mais fácil de decorar do que. É, boa, é porque eu não sabia, mas obrigado aí, viu, Fernanda? Não sabia mesmo. E aí aqui, ó, ele vai te dar os argumentos. Então, por exemplo, eu preciso saber a taxa. Vamos supor que primeiro a gente quer descobrir o quê? O valor presente. Então, o valor presente, o que que ele está pedindo para a gente? Qual é a taxa dessa função? 15%. Aí depois ele pergunta. E uma coisa, ele fala aqui, ó. Aqui embaixo ele explica o que que ele está pedindo. É a taxa de juros por período. Por exemplo, use 6%. Aí ele explica outras formas. Aí eu não sei muito bem como é que funciona, não, tá? Quantidade de pagamentos. É o número total de períodos de pagamentos do investimento. Então, se a gente quisesse aqui fazer 100 pagamentos intermediários, aqui o número de pagamentos. Desculpa, não, esquece que eu falei. Aqui é o período que o dinheiro vai ficar no tempo. Quanto tempo você vai demorar para pagar a sua dívida? Aqui vão ser 12 meses, né? Depois, o valor do pagamento, 1.844. Lembrando que aqui, ó, a gente desenhou que um é positivo, a gente está recebendo, como se a gente estivesse recebendo 10 mil reais emprestado, e depois está pagando um valor, que a gente já descobriu que é 1.844. Então, 1.844 fica negativo. O valor futuro, aqui ó, é o valor do saldo em dinheiro
que se deseja após obter o último pagamento ter sido, após o último pagamento ter sido efetuado. Qual que é o valor que a gente quer aqui? Zero, que a dívida fique zero. Então a gente vem e digita zero. Agora aqui tem uma outra questão. Ele está perguntando: a primeira parcela você está pagando aqui no mês zero ou no mês um? Aqui a gente definiu lá no enunciado que é no mês, que é no mês um. Ó, aqui vamos considerar que a primeira parcela será paga no fim do primeiro mês. Por isso que a gente está considerando nesse mês aqui, ó. Senão, ia ser no mês zero. Se a gente tivesse falado que ia ser imediato. Beleza? E aí ele fala, é um valor lógico. Pagamento no início do período é igual a 1. Pagamento no final do período é igual a zero. Então, a gente vai colocar zero. E aí, vamos lá no Excel, vamos ver o que ele deu de resultado. R$ 10.000. Vou colocar aqui também moeda para facilitar para a gente. Ficou claro aqui, gente, como que eu fiz essa continha? Alguém? Ficou? Ficou, André. Agora, uma dúvida é, você fez essa conta para validar a conta anterior do valor presente, ou você está só demonstrando como fazer o cálculo de valor presente? Vou só demonstrar. Legal. Aqui, ó, vamos supor que a gente não tivesse isso aqui, e aí eu quisesse calcular isso que você falou, que a gente já fez aqui, ó. Eu cheguei nos R$ 10.000. Agora, vamos supor que ao invés de eu querer descobrir qual é o valor presente, eu queira descobrir qual é o valor futuro. Aqui a gente já sabe, né? Mas vamos supor que a gente quisesse descobrir. Aí a gente vai perguntar para ele aqui, me ajuda, como é que eu faço? O que que eu tenho que digitar aqui nessa VF, ó? Tá vendo aqui nessa colinha, ó? Valor futuro. Valor futuro é o valor aqui no finalzinho. Quanto você quer vai ter de dívida. Então, o valor futuro é VF. Então, o que que a gente vai fazer? Shift F3 ou função, vamos na função aqui que a Fernanda ensinou para gente. Taxa, qual é a taxa? 15%. Qual é o número de pagamentos? Período, no caso, 12 meses. Qual é o valor do pagamento? 1.844. Qual é o valor da dívida, o valor presente? 10.000. E qual é o tipo de pagamento? É no começo ou no final? Já viu que aqui a gente está falando no final, por enquanto. Então, zero. Então, o valor deu zero. Beleza? Vamos supor, então, que aqui agora, então, que a gente quisesse descobrir qual é o valor do pagamento. A gente não tem aqui o valor do pagamento. A gente não descobriu por aqui, não. Vamos fazer a formulinha. Então, ó, o que que a gente tem que olhar? PGTO. PGTO aqui no Excel português. Igual a PGTO, função. O que que ele pede? Primeiro, taxa. Segundo, número de pagamento. Terceiro, valor presente, quantia total atual da série de pagamentos futuros, ou seja, valor aqui da dívida, R$ 10.000. O valor que você vai ter da dívida depois que você pagar a última parcela, zero. E é no começo ou no final? É no final, então zero também, ó. Final do período, zero. 1.844. 1.844 aqui. Beleza? Alguém me sinaliza aqui que eu não estou vendo. Não tô vendo Sim, aqui, nada. aqui tudo bem. Aqui Tá. tudo bem também. E Então, também. então tá bom. Qualquer coisa vocês gritam aí, gente. Agora, o que que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir agora, vamos supor que a gente tenha todo o fluxo. é, a gente tem o valor presente, quanto a gente pegou de dívida, a gente sabe quanto vão ser as parcelas, sabe qual vai ser o período, só que a gente não sabe a taxa de juros por mês. O que que a gente vai fazer? Quero saber a taxa. Qual é a taxa? Igual a taxa.
igual a taxa, função. O que que ele vai perguntar? Número de pagamento, número total de períodos. Então, são 12 meses. O valor de pagamento, 1.844. Aqui, sempre lembrar que o sinal tem que ser diferente, ó. Sinal para pagar é para baixo, sinal para receber para cima. Beleza? O valor da dívida, R$ 10.000. O valor futuro, que é a dívida depois de a gente pagar tudo, zero. E o tipo de pagamento, final do período, zero. 15%. Dúvidas? Agora, vamos pensar o seguinte, agora a gente quer diferente, a gente, André, Oi? posso, desculpa, dá para converter no Excel para juros mensal também? Olha, eu só sei fazer na mão. Alguém Olha, sabe? desculpa, esse é o mensal. Isso é um mensal. Para converter para anual, você sabe como faz? Não. Eu só sei fazendo aquela formulinha da Tá, conversão. A gente tá faz bom. aqui, Obrigada. né? A gente faz aqui, calma aí. Bom, vamos pegar aqui a formulinha do mensal para o anual. A gente tem o mensal, desculpa, ao contrário, a gente quer o anual. A gente tem o mensal, abre parênteses, 1 mais mensal, elevado a 12 meses, menos 1. Então, a taxa aqui foi 435% ao ano de juros. Essa foi a taxa do cartão de crédito, acreditem. É, Aqui, agora, ficou claro, Carla? Ficou. Perfeito, obrigada. Alguém sabe uma fórmula mais fácil, gente, para fazer conversão de taxa em Excel? Que eu não sei. Não sei também. Então, vamos fazer no que a gente sabe, por enquanto. É, Então, agora a gente quer descobrir, a gente tem o valor da dívida, a gente tem o valor da parcela, a gente tem a taxa de juros, só que vamos supor que a gente quer descobrir, mas eu vou pagar isso aqui por quantos meses? Com essas condições. A gente vai vir aqui e vai procurar, eu quero saber o período, N. Então, eu quero N per, no Excel, tanto em português quanto em inglês. N per, função, N per, função. Aí a gente vai digitar ele está pedindo para a gente qual é a taxa, 15%. Qual é o valor de pagamento mensal? 1.800. Qual é o valor presente? 10.000. E qual é o valor futuro? Zero. Não tem dívida depois. E a gente vai pagar no final do período. 12 meses. Ficou claro aqui, gente, até agora? Alguém me sinaliza aqui? Sim, ficou claro. Ficou, sim. Oi, Pessoal, André, tudo oi. bem? Oi, Deixa eu beleza? fazer uma pergunta, então. Aí, com essa fórmula aqui, a gente poderia calcular, por exemplo, supondo que ele não chegue nos 1.800, ele tem lá os 1.300 que você deu inicial. Se a gente alterar ali para os 1.800 para 1.300, ele vai dizer quanto tempo o sujeito vai levar para pagar não mais as 12 vezes, mas em mais vezes. É isso? É que nesse caso não vai dar, por quê? Porque os 1.500, os 15%, só os juros é maior do que o valor que ele pode pagar. Mas vamos supor Sim. que isso aqui fosse 1.600. Se ele tivesse 1.600 de... Com 1.300 ele não paga isso nunca. Essa é a ideia, a Não, os 15%. juros de 1.500 é maior do que o que ele teria de A capacidade. capacidade de pagamento que ele tem. Ele vai Aham. se endividar para sempre. Não é viável, isso aqui é impossível. É, Beleza? Mas se eu entendi, tivesse mas 1.600, por exemplo, aí a gente consegue achar um ponto onde ele vai chegar para aumentar o número de parcelas e pagar ou não? ó, aqui, ó,
Se ele pudesse pagar 1.600 por mês, ele ia pagar mais ou menos 20 parcelas. Tá. E aí aqui a gente pode ir brincando, ó, 1.700, 15 parcelas, 1.844. Aí chega em 12. Se ele pudesse pagar 3.000, Não, beleza, mas vamos diminuir para tipo, qual é o mínimo que ele vai conseguir chegar aí? Perto dos 1.300, já que os 1.300 ele não consegue, a gente conseguiria fazer esse cálculo aí? Essa simulação? o mínimo que ele poderia, se você colocar 1.501, É, 52 vezes. não, tá errado a minha conta, tá? Tenho quase certeza. Não, peraí, só um pouquinho. Pagamentos, taxa, 15%. Pagamento, 1.501. É isso, não, em 50 meses ele ia conseguir pagar. Tá. Ah, então, essa é a minha dúvida. A gente pode usar isso como um simulador para achar uma parcela viável, por mais que 52 meses para pagar seja completamente fora, mas pelo menos dá para fazer esse Mas tipo aqui de você está simulação. entendendo que ele está pagando R$ 1 só da primeira parcela? Ele está pagando 1.500 de um para amortizar? Tá. Vamos desenhar Aham. um fluxo, vamos desenhar um Sim, fluxo por aqui. isso. Desenhar um fluxo aqui se ele estivesse pagando 1.501, ó. Aí a gente aumenta o período aqui, vamos jogar para baixo. Ah, eu entendi a lógica. É que só de parcela de juros ele tem R$ 1.500, tá? Então sempre ele tem que pagar mais do que os juros de uma parcela, né? Ó, tá vendo aqui que no mês 53 o sinal virou? Aham. É. E aí aqui, ó, se vocês quiserem também, dá para brincar com aquela funçãozinha que eu ensinei de atingir metas. Vamos supor que ele quisesse assim, ele quisesse que esse cara aqui chegasse em 40 meses. Eu poderia vir aqui, quero que esse cara aqui seja 40 meses, alterando esse valor aqui. Então, 1.505. 1.505 e 62, em 40 meses o valor zero. Aham. Beleza? Talvez uma conta interessante para fazer seja qual o valor que ele pode de fato pegar emprestado se ele só tem 1.300 por mês para pagar, né? Então ele não pode pegar 10.000, É que, sei na lá, verdade, assim. isso você entendeu que foi um contratempo, né? Foi, o carro quebrou, o cara não tem jeito, né? Então, a ideia aqui foi outra. Mas sim, Ah, poderia ser nesse eu sentido acho que eu também. perdi o enunciado, desculpa. Não, eu vou voltar aqui então, ó. André, deixa eu te perguntar Não, uma preocupa coisa. não, já entendi, tá tudo certo. Pode seguir. Obrigada. Oi, Carla. Eu fiquei confusa, com rotativa, não tenho quase nenhum costume de usar o rotativo e não peguei ninguém que usou ainda. É, esses 1.500 é o valor dos juros, 15% sobre 10.000, certo? O que você está Certo. dizendo é que se o valor da prestação que ele pagar for menor que 1.500, ele nunca vai sanar essa dívida, porque 1.500 é o mínimo de juros que ele vai pagar. Então, ele sempre vai ter que pagar mais do que 1.500 para começar a amortizar o principal. Isso, se ele pagar menos de 1.500, ele está aumentando a dívida. Que loucura! Ó, vamos supor que fosse 1.495. Tá vendo que todo mês aumenta a dívida? Sim, sim. Caramba, hein? É, É aquele exato. crédito rápido, fácil, mas que realmente é para não usar, né? É. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Talvez não tenha ficado muito claro ainda. A gente vai fazer outros exemplos, mas para a gente avançar, eu queria dar um intervalinho, mas se alguém tiver alguma dúvida até aqui, a gente já fala, a gente já tenta avançar, matar as dúvidas. Vamos no intervalo, então? 5 minutinhos? 8h20 aí a gente volta, então.